Mel Bells. Tá vendo? É bilíngue o bot. Sabe por quê? Porque é o 007 que tá ajudando a gente a gravar. É o Daniel Craig. Entendeu? Foda. Então a gente tem um bom auxílio aqui. A gente Mas, não tem perigo de erro, né? Não tem. Se você tá ouvindo isso, eu tenho pena de você. Eu quero deixar claro. Porque, primeiro, você pode ser meu amigo, então eu tenho mais pena de você ainda. Segundo, você tá vendo essa merda indicada. E o cara que te indicou isso, ele é louco. No mínimo. Entendeu? E eu trouxe um convidado, porque se fosse pra falar sozinho, eu gravava uma live e eu não sou tão esquizofrenia, exatamente. Entendeu? Que é o Arthur Morim. Amigo meu, historiador, estudante de antropologia. Um homem muito sábio. Mentira, mas pro podcast ele é. Não, sim, tem que fazer propaganda. Tem que fazer a propaganda. E tem eu, que sou eu. Essa figura mitológica da internet com memes de pizza e estrela verde. Que todo mundo conhece. Eu seria um bom mestre de cerimônias. Isso é engraçado. Eu gostaria de que você apresentasse a minha mulher no casamento, meu casamento. Então seria bem legal. Eu vou fazer isso. Eu vou ser um mestre de cerimônias. Fazer tudo um textinho bonitinho. Um testículo, né? Meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Pensa bem. Olha em volta. Faz isso. Olha o céu claro. Veja o sol, a luz, os pássaros cantando ao dia. Pense no que você está fazendo. Assinar isso aqui vai foder a tua vida, hein? Cara, essa é divisão de bens, meu. Você tem certeza? Exato, mas o amor não partilha da razão. Ele partilha da alma. Então esquece tudo que eu tô falando. Seja feliz. Isso aí vai ser ou não, né? Depois você divorcia, a gente vê o que acontece. Exato, eu quero que você seja feliz, mas se você não for, eu vou fazer o quê? Nada. Isso são felicitações. Justo. É sincero. Nós conversamos ontem, ou antes de ontem, sendo exato. E o assunto, a conversa inteira sobre sociedade e civilização moderna. Os reflexos da revolução sexual. Bom, hoje a gente não vai falar disso, ou talvez a gente vá, não sei ainda. Depende de muita coisa. Conversas importantes eu não gravo, eu só gravo as merdas, né? Exato. Porque se eu gravar as conversas importantes, elas vão cair na boca do povo, serem banalizadas e vão deixar de ser importantes. Exatamente. A gente só tá aqui agora pra mostrar só superfície do que a gente fala. Também pra não dar cadeia, porque ninguém quer se prender. Eu também não tô muito afim de ir pra prisão também, não. Entendeu? Eu sei que eventualmente vai acontecer. Mas assim, um dia vai ser crime já é crime ter hétero, já? Acho que já, né? Sim, já. Depende do ambiente que você frequenta. Universidades. É verdade. Suas aventuras com o DCE. Nossa, adoro o DCE. Sempre brigando, sempre lúcido. Eu conheci um amigo, falando sério. Conversei com o Rodrigo ontem aqui. Ele também brigou com o DCE. Eu conheci um amigo lúcido que não tinha brigado com o DCE. Se você não brigou com o DCE, você faz parte do bando de zumbis do DCE. Do DCE. Se você não é contra o DCE, você é o DCE. Você há de brigar com o DCE. Porque é isso que faz o homem quando confronta a autoridade. Ele se impõe. Exatamente. Só prova que são autoritários de fato. Justo. Autoritário só aceita a autoridade que ele reconhece. É simples. Exatamente. Então. Mas aí que está o problema, meu amigo. E toda essa merda parte do conceito de humanidade que essas antas compartilham. Por aí. Entende? Porque se há uma igualdade substancial na consciência do homem sobre as coisas, então ele tem que agir de mesmo modo, refletir de mesmo modo e partir dos mesmos princípios. O que eles fazem são os princípios e aí depois esperar os resultados certos.
Exatamente, existe uma espécie de definição, esse preconceito que a gente tem de humanidade, cria uma definição que precisa ser seguida e todo momento alguém invoca esse conceito, não, pela humanidade, pelos bens do homem e o caralho a quatro, e acaba tendo um poder de autoridade muito maior do que o cara que simplesmente reconhece a autoridade e se declara autoritário. Isso que é um dos grandes ápices do negócio. Nesse sentido, o cara se torna o portador de uma espécie de padre, de messias, dessa questão que a gente chama de humanidade. Você não pode criticar, o bagulho é incriticável. É um dogma, é um puro dogma. É o dogma dos antidogmáticos. Exato. Que na verdade, irônico, não? Você ser contra dogmas é um dogma. Eu sou contra dogmas. Já é um dogma, e talvez você pressuponha outros que desconheça. Que não seja consciente, na verdade. Uhum. A ironia do bagulho, você nega uma coisa e você acaba abraçando a outra. Exato. A impossibilidade de escapar de certas coisas. Inevitável, infelizmente. O Zap seria reconhecer a existência dessas limitações, mas trabalhar dentro delas. O que é uma perspectiva racional, mas esse povo é irracional. O povo da ciência, né, que diz assistir Cosmos e as merdas do Carl Sagan, eles são irracionais. Não, se for ter assistido do Carl Sagan, até tudo bem. O foda é aquele novo que eles tentaram fazer. O conteúdo do Carl Sagan não é um problema. O problema é as pessoas mesmo. Uhum. Porque, na verdade, na metendo a real, você não pode mudar o QI das pessoas, sabe? Você vai ter o QI máximo, a inteligência máxima que já está prescrita. Vai abstrair coisas N de um mesmo conteúdo e você ter alguém de baixo QI que não vai entender prefácio. E aí ele vai inventar coisas sobre. Que é o que os acadêmicos fazem, em maioria, sim. Sim, é. Quando você está lendo algum artigo em academia e o maldito há de citar um autor desconhecido como prova da ideia que ele apresenta, e você vai ler o autor citado e ele diz o contrário do que o primeiro está a afirmar. Por aí, exatamente. É muito comum você fazer isso. Se você já trabalhou alguma vez numa comissão para análise de trabalhos acadêmica, você já deve estar habituado com esse tipo de situação. Né? Só que eu não estou falando disso de alunos que fazem uma conclusão de curso. Isso vai até de mestrandos e doutorandos. Né? Porque, na verdade, o conhecimento ele é sempre um reflexo da cultura. A cultura vai determinar o tipo de conhecimento que você vai ter acesso. Exato, é uma possibilidade, é uma questão de possibilidade. Vai determinar um conhecimento de merda a ser distribuído entre a população, por assim dizer. Então, por exemplo, na alta cultura, você tem como referência acadêmica grandes nomes daquelas áreas respectivamente. Em culturas decadentes, você tem como referência o ponto que gera a histeria daquele povo. O que eu quero dizer? Na alta cultura, as referências acadêmicas, no sentido de serem específicas. Na cultura decadente, a referência acadêmica se torna a referência a problema que aquelas pessoas circundam. Por exemplo, hoje você pega a gente da área de administração falando de inclusão social. Você pega a gente da área de assistente social, mas aí faz sentido, falando de inclusão. Mas, eventualmente, você vai pegar matemáticos falando de inclusão. Quem mais faz essa questão de problematização é o pessoal de línguas, por exemplo. Exatamente. Não tem nada a ver com o bagulho. O ponto é, isso é sinal de uma cultura decadente. Exatamente. É irônico como a abrangência, a seu modo, esse não puritanismo, né? É uma forma de decadente, porque o pessoal esquece que é importante eu ter esse purismo no pensamento e ao mesmo tempo ter o reconhecimento que esse pensamento nem sempre ele funciona em totalidade. Ele é limitado. Eu preciso lembrar que esse pensamento é limitado, mas daí eu entro numa mistura confusíssima de que ao mesmo tempo
eu tenho algo específico que deve abordar a totalidade, mas sem reconhecer a limitação dele. A gente tem esse papo que, não, mas isso é tudo construção social. Não importa outra coisa, a gente já superou isso. Você está pensando de forma arcaica. Então, essas coisas é muito zap demais. Na verdade, o que você infere da realidade depende do que você concebe como fundamento da realidade. E aí você limita o seu pensamento. Sim. É assim que a limitação de pensamento ocorre. Né? Então, se esse cara fundamenta que a realidade é baseada numa construção contínua de ideias, sem muito ou nenhuma concretude, ele limita o pensamento dele à estrutura das ideias e não à realidade concreta. O tamanho do meu mundo, o tamanho do meu mundo é o tamanho daquilo que eu conheço. Exato. E ao mesmo tempo o animal se diz um cientificista. Ele não. Porque se ele fosse, via das regras, ele tende ao empirismo, ou então a uma posição a qual ele se coloca entre o empirismo e uma via racional. Que essa Sim, é a uma mais fé racional. Ainda ele dá um voto de Minerva nas situações em que ele tem dúvida e não consegue comprovar. Mas o que esses caras fazem é dar um salto de fé para sem razão, exatamente. O que é muito idiota. Sim. Porque o ponto deles não tem a crenças irracionais. O ponto deles é não ter uma crença racional que não me permita ser pederasta e consumir drogas infinitamente. Nossa, mas como eu tive uma moralidade que me permite, então, agir de toda maneira degenerada, que assim eu quero, então tudo bem. Que é o que eles fazem com todo aquele ethos gnósticos do pensamento de autores que eu cultivo. Isso é muito comum nos meios de estudiosos marxistas. Aqueles grupinhos de estudo totalmente autorreferencial. Literalmente punhetação, um punheta o outro. Eu diga. Não, literalmente eles se fecham dentro de si para um ficar comprovando o outro. Ai, olha como eu sou mais marxista. Nossa, que incrível! Como você é marxista. E acaba virando nada. Fica nessa putaria sem tamanho. É o super dogma dos antidogmáticos. Uhum. É muito engraçado. Sim, o Zap que o Zap, vamos dizer assim, é que nesse mundo moderno da ciência, do iluminismo e etc e tal, que diz ter afogado com os dogmas da religião, é pior do que a religião, porque a religião ainda tinha uma base de conhecimento muito grande, só que agora tem uma religião secular, que não tem base nenhuma de legitimação, é literalmente mais fé do que a religião organizada tem fé, é puro... eu acredito que sim, porque é marxismo, não tem uma legitimação por trás daquilo. É uma religião secular total. Da subversão da humanidade. Lembra que você havia dito? O homem há de perverter? Exatamente, você se torna... A humanidade no discurso? Diga. É o famoso Zap aí. Você invoca a humanidade e você se torna o portador dela, o porta-voz dela. Como se fosse evitável como se fosse evitável a humanidade. A gente tem que lembrar que o cara que estupra... Exato. O cara que estupra e o cara que ajuda a pessoa em defesa, os dois são humanos. Esse tipo de comportamento tá dentro do ser humano. A gente não pode ficar pensando que, não, direitos humanos inalienáveis. Não, meu. Não. A gente tem que entender... Sim, fazem parte da humanidade. Sim, a gente entender que o ser humano é o que é unicamente passível de cometer o mal e o bem. É simples assim. Não tem segredo esse Zap. O pessoal fica invocando uma certa autoridade subjetiva, quase metafísica da modernidade, para ficar querendo ter posição de autoridade fantasiada de igualdade, direito social e coisa do gênero. Muito palhaçada.
Mas tem o jogo das palavras, né? Porque como esse povo, como eu havia dito, fundamenta a visão da realidade em meras ideias, sem concretude alguma, eles acham que eles se tornam algo a partir das ideias e não dos atos. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Eles caem contra é bem dessa. Como diria um certo autor da Virgínia, paralaxe cognitiva. Elabore mais a paralaxe subjetiva. Uma teoria da Virgínia. E ele diz o seguinte: quando o sujeito adota um discurso e uma prática divergente, ele está nesse fenômeno. Por assim dizer, a definição é essa. Agora, quais são, então, os reflexos disso? Primeiro que isso é pura histeria. Só que dessa vez não é no discurso, é no sujeito. É a histeria do sujeito. O fenômeno da histeria, muito bom. Você faz perguntas das quais tu já tens as respostas. Veja, formalmente é isso. Agora, imagine esse fenômeno do discurso introjetado ao sujeito. Ele tem convicções das quais ele já sabe que são falsas. Por isso ele não as segue, obviamente. Mas ele as mantém porque ele vê razão naquilo. É o que os elitista italiano comenta, né? O ser humano, ele não é um ser racional, puramente racional, que vê tudo de maneira bem pensada, elaborada, lógica e tudo mais. Ele é um ser que racionaliza as coisas que ele recebe como estímulo. Puxa vida, eu sei que fazer tal coisa, eu sei que usar crack é mal, mas eu só vou usar essa vez. Pronto, ele racionalizou um comportamento destrutivo que, de certa forma, é total racional. Ele está se destruindo, mas ele racionalizou, ele legitimou. Exatamente, ele racionalizou aquele comportamento. O zap da questão, a gente vive normalmente por impulsos e por vontades momentâneas. E uma forma de, vamos dizer, driblar isso, que relativamente a gente pode dizer que é simples, é só parar e observar esse pensamento. Você consegue suportar uma fome momentânea, você consegue suportar uma vontade de fazer merda momentânea. O segredo é observar o pensamento, que é muitas vezes difícil para uma grande parcela da população, porque ela está domesticada. Voltando de novo ao que a gente falou outro dia. É a domesticação do pensamento humano, a domesticação da mente humana, do corpo humano. E antes de tirar a seguinte discussão. O homem não segue o pensamento por pura hipocrisia? Ou ele reconhece a validade e ele pratica o que ele realmente pensa e finge, mente o discurso? Ele mente a ação ou ele mente o discurso? Existem os dois tipos. Só que são fenômenos distintos. O sujeito que pensa algo positivo, que ele considera correto, coeso, por assim dizer, e age de maneira diversa, ele tem um problema com o self, de fato. Entendeu? Ele não se vê legítimo ou capaz de praticar a atitude correta. Pratica a atitude mais cômoda, que geralmente não é a atitude correta. Ele é um inseguro. Normalmente, nesse caso, normalmente pode ser vários fatores. Trauma, pressão social, pode ser referente a, sei lá, mesmo preguiça, um outro sentimento está contrariando esse. Então, tem vários fatores. Agora, no outro ponto, é a pessoa que pensa errado e ela age errado também. A pessoa que é literalmente um animal, ela vive por estímulo. Exatamente, mas e veja, esse sujeito é um inseguro. Sim. Agora, o outro, na contramão, que é aquele que acredita nas ideias que tem e age de maneira diversa, ele quer ser franco, mas ele é hipócrita. Ele não é inseguro. Ele tem segurança porque ele sente a malandragem dele. Eu estou fazendo algo que eu sei que é o certo, e o que eu digo ser certo é mentira. Ele finge, é dissimulado. Só que o simulado, apesar de não ser seguro, o simulado é inconstante. Porque você pode ser constantemente inseguro. E você pode ser inconstantemente seguro. Esses são os dois casos. Só que ambos
são defeitos do homem contemporâneo. Porque é aí que está o ponto. Esse é o mau caráter. Lembra quando eu te expliquei a definição de caráter? Acho que não foi pra mim, não. Não. Que há de se distinguir o que é bom e o que é ruim. Ah, sim, eu lembro, mas não foi pra mim, não. Foi outra pessoa. Foi pro Brenner, não foi? Foi pro Brenner, não foi? Agora não lembro, mas... Tá, vamos... Continua, segue o barco. O caráter, a construção do caráter, quando há de se distinguir, o que em mim, na pessoa, há de desejos bons e ruins, e é me conduzir e disciplinar si mesmo a desejar o que é bom e a rejeitar o que é ruim. Sim, lembrei. Lembrou da explicação? Eu lembrei que a gente conversou sim, eu pensei que não foi comigo, mas foi comigo sim. Essa é a construção do caráter. Uhum. Então o que é construir caráter? É fazer essa disciplina dos seus desejos. Exatamente. Porque a sua pessoa, ela é confusa. Os teus gostos, os teus desejos, eles são a sua essência. Eles são produtos das suas experiências. Uhum. Tudo aquilo que muda não é você. Os seus sentimentos mudam, eles não são você. Os seus sonhos mudam, eles não são você. Os seus gostos mudam, eles não são você. Você é algo além disso. Você é o imutável. Você permanece. Agora veja, essas coisas elas variam. Então elas não definem a tua identidade. O ponto é, hoje se fixa a identidade na psique. Ou seja, as pessoas acham que a identidade delas são os gostos e os desejos. Exatamente. É a mutabilidade do indivíduo. O indivíduo elas se permitem mudar. Uhum. Por quê? Quando elas vão mudar, em algum grau elas vão perdem a identidade. Exatamente. O desejo e o sentimento. E elas param e retrocedem. O Zap seria também se a pessoa tivesse um comportamento positivo, saudável, que realmente tivesse uma certa validade. Isso não seria tão ruim, mas as pessoas às vezes se tornam presas à identidade de algo que é destrutivo. Tipo, nossa, eu sou o cara que dorme só 3 horas por dia, olha como eu sou foda. O cara transformou um hábito ruim que ele tem, que deveria ser melhorado, numa identidade que ele tem, ele aceita isso, ele acha isso legal. Isso não é para ser algo bom lá dentro da vida da pessoa. É exatamente o contrário, a pessoa teria que buscar melhorar a si mesmo. Mas a gente não tem muito essa cultura de buscar melhorar a própria psique humana. Que ainda estava falando pro aquele outro rapaz anteontem, eu não lembro o nome dele. Na verdade, eu nem perguntei o nome do rapaz. Que é aquela coisa, a única pessoa que pode ser perfeitamente você mesmo é você mesmo. A busca é sempre melhorar a perfeição que você já tem. Se você é bom em, sei lá, você tem uma audição musical, buscar esse conhecimento musical. Mas o Zap tá que as pessoas têm medo de fazer essa alteração, essa mudança. O pessoal não vai atrás, o pessoal não resolve, não se decide. Lembra que eu falei que o caráter é fruto da experiência? Hoje a experiência é uma merda. A experiência tem diversos caráteres horríveis. Então o discernimento da formação do bom caráter, ou seja, o exercício da virtude e da bondade. Porque veja bem, exercer a bondade é formar o bom caráter. Quando eu sou bom, quando eu faço a formação do bom caráter. Que é essa distinção que eu descrevi. O indivíduo é a ação dele. A prática da bondade, ou seja, praticar a bondade é discernir o caráter, ela é muito necessária. Porque as experiências são ruins. As experiências formam naturalmente mau caráter. Você tem que parar e pensar sobre aquilo que você está se envolvendo, se desejando e etc e tal. Porque é aquela história da domesticação do ser humano. A gente não tem mais um perigo imaginado, não tem uma necessidade. Pô, eu tenho meu dinheiro, eu vou ali no mercado, eu compro. Não tem que pensar que amanhã eu posso ficar sem comida. Porque tem toda essa domesticação da própria sociedade humana. E com essa domesticação, a gente só tem experiências boas que amortecem o caráter humano. Ele vira um caráter fraco. Exato. Então, essa experiência ruim de discernimento é mais que necessária. O ponto é, o homem ainda é o mesmo. É o que a gente vê discutido. Não há estado de natureza diferente do homem para a civilização. O homem é o mesmo. Quando você tem preguiça de fazer as coisas,
É a sua memória genética, instintivamente falando, preserva a energia. Se vier um predador, você corre. Só que essa lógica não tem razão na civilização. E a gente chama isso de preguiça. Mas esse é o sentido. É a tentativa de subverter a própria natureza. O que é irônico que eu preciso usar outra natureza humana, que seria o desejo de buscar uma melhoria ou algo do gênero, para subverter essa outra natureza humana, que é a preguiça, a vontade de economizar energia. Isso. Então você não altera a natureza, você altera os estados. Uhum. Você altera a humanidade, mas não a natureza humana. Exatamente. Mas é... Outro ponto que a gente estava falando que talvez é interessante a gente reformular também é a questão de como essa troca do estado, vamos dizer assim, mais primitivo do homem para o estado civilizacional afeta o próprio ser humano de uma forma no sentido de a gente tem um ser humano domesticado que muitas vezes ele trai a própria natureza e ele tem que buscar formas artificiais dentro da civilização de manter a sua sanidade mental, senão ele vai se entregar para essa domesticagem do ser humano e virar, por exemplo, igual... O filme do Clube da Luta. Uhum. Exatamente. Eu ia dar o exemplo daquelas notícias que de vez em quando aparece que o cara simplesmente chuta o pau da barraca e fala, não, vou voltar a usar fralda. Porra, a sociedade civilizada que a gente tem hoje treina a mente humana exatamente para se tornar um bebê. Ele não precisa ter autoridade sobre si mesmo, ele não precisa buscar o próprio alimento, ele, teoricamente, né, o que é oferecido, ele não precisa mais ter responsabilidade. A sociedade confortável é a sociedade que cria bebês. No caso, a gente não está num estado em que homens viram bebês, mas a gente está naquele estado que a gente comentou também, do puer eterno, que é o jovem eterno, aquela entidade que nunca envelhece. O homem, o rapaz, ele vai atrás de uma namorada, não para construir uma família, uma casa e ter filhos e cuidar deles. Ele vai atrás da mulher para ter uma substituta para a mãe dele. Isso não é um comportamento normal, vamos dizer assim. O cara tá com 30 anos nas costas e tá pendurado na guria como se fosse a mãe dele. Não faz sentido. Garotas fazendo os mesmos com os rapazes. Sim, a mulher busca o rapaz para ser o papai dela, o cuidador dela. Então, é um zap. A civilização tem os seus prós e cons. Por isso que existe colapso civilizacional. Às vezes chega um momento que nem mesmo ela se aguenta. Sim. E aí as coisas voltam para a natureza. Uhum. Elas nunca deixaram de estar em natureza. Exatamente. É o famoso ir e vir, né? Da mesma forma que eu pego e esquento um ferro para transformar numa viga de ferro, ele com o tempo ele enferruja, ele volta ao seu estado normal. Ou seu estado oxidado. O zap é que com o fogo, que também é algo natural, eu consigo transformar de volta essa oxidação no ferro que eu utilizo na construção. Com leis, costumes, a positivação dessas coisas, eu consigo construir um ambiente capaz de alcançar um objetivo comum da sociedade. Segurança, melhor busca de alimento, vamos colocar nos termos romanos, civilizacional, a busca da civilização. Mas o que acontece é que, em muitos casos, se não na maioria deles, ela tem um auto-sabotamento do processo. Chega um momento que as coisas esquecem, a própria civilização esquece dos princípios que fundaram elas. E aí que ela morre, aí que ela vai para a crise civilizacional, guerra civil, colapso, idade das trevas e coisa do gênero. É um processo de esquecimento do que se fundamentou ela. A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na União Europeia, a gente mais ou menos vê isso com a China, mas ela ainda conseguiu transferir bem a tradição dela centralista para essa tradição agora não teológica do marxismo, esse secularismo. Então, esse zap que acontece
é que as civilizações se traem. As pessoas se traem com o passar do tempo. Daí começa a surgir um sintoma disso, é o surgimento de pequenos grupinhos, pequenos clubinhos específicos. O grupo LGBT, o grupo negro, o grupo não sei o que, o grupo não sei o que. São esses grupos as sementes de uma nova civilização que poderá vir no futuro. Também tem a questão dos South Spaces, que você havia explicado. Você quer comentar? Eu comento? Pode dizer você. Então, o Zap é mais ou menos o seguinte. Numa religião organizada, a gente tem a promessa do fim da história, o fim do conflito, o fim do ruim, do desconfortável, com Deus. Em religiões mais tradicionais, mais especificamente em rituais específicos, com a abolição do tempo. Por exemplo, quando o pessoal da Pérsia, se eu não me engano, os zoroastras, eles apagavam o fogo e acendiam novamente, representando o começo do mundo, etc. e tal, o momento de retorno às origens. Então, eu tinha uma abolição do tempo nesse exato momento. Depois eu tenho um conceito que não, pelo esforço e dedicação eu consigo abolir o tempo, abolir a história com meditação, com a fé numa entidade superior, com o estado de espírito, que você confia nela, você alcança um estado de espírito bom. Depois a gente tem ali o período do iluminismo, que tem liberalismo e marxismo, esse conceito mais materialista do mundo, que tem uma promessa de que a gente vai continuar melhorando o conforto até chegar a um estado de não conflito, um estado de harmonia, um fim da história na matéria, que é o que o Voegelin fala do imanentizar o escatom. Mas o Zap é mais ou menos aquele. É a tentativa de fazer na Terra o paraíso, não precisar transcender, não precisar esperar a próxima vida. O Zap atual é que há uma tentativa de criar esse espaço de fim da história em pequenos lugares. São safe spaces. Naquele safe space não existe história, não existe tempo. Você está lá ausente de conflito, com puro conforto. É o fim da história naquele momento. E o que acontece com o fim da história? É o fim do homem. Não existe humanidade naquele ponto. Olha eu fazendo a mesma coisa que não era para fazer. Vamos reformular. Naquele momento, sem o conflito, sem a história, o ser humano perde o seu propósito de sempre continuar buscando um conforto maior. A abolição do próprio homem. A ideia de se tornar mais que homem. A galera que frequenta esses espaços, eles vêm com o queer theory e vão querer destruir a distinção masculino e feminino. Sim, por exemplo, porque o que acontece? O que é o paraíso? É quando você se torna um com todas as coisas que existem. Por exemplo, num ponto de vista mais universalista, vamos falar assim de universo. Vamos falar da galáxia X e da galáxia Y. Não faz sentido feminino e masculino nesse conceito. Porque é uma coisa mais abrangente. A ideia realmente é eu ter uma certa abrangência das relações humanas. Das relações divinas, supra-humanas e etc e tal. O Zap é que essa galera esquece que eles ainda são humanos. Na artificialidade daquele conforto momentâneo que eles constroem, eles acham que eles estão conseguindo derradeiramente alcançar o fim da história, alcançar esse momento de união perfeita com um estado de espírito no paraíso, o que realmente não acontece. De novo, voltando ao conceito que eles têm de que as ideias deles são eles. Sim, exatamente. E outra coisa, por que tem muito hoje em dia essa questão, legalização das drogas, legalização do casamento XYZ e etc e tal? Porque isso daí não é simplesmente conforto. Conforto seria um detalhe, é uma busca de transcendência. É uma busca de um estado inferior para um estado mais completo. Não necessariamente confortável, mas mais completo. Porque o conforto implicaria que eles nem iriam querer lutar. A questão é que eles querem esse estado de transcendência. O mal-estar na sociedade se encontra nessa busca de uma transcendência inspirada num pensamento limitado, ou até mesmo dogmático. Não, porque se a gente buscar o casamento LGBT, a gente vai ter mais harmonia, mais paz e amor. E não é normalmente isso que acontece. É o foco da identidade na psique. Exatamente.
O sujeito coloca a identidade dele nos sonhos e nos sentimentos dele. Exatamente. É o momento que esquece da humanidade, esquece dos princípios básicos que compõem ela. E até porque a humanidade em si, como conceito universal, ela não existe. Existem humanidades em locais e tempos diferentes. A questão é, realmente, existe uma coisa que a gente consegue universalizar, que a gente chama de humanidade. Mas a humanidade é algo tão amplo e, ao mesmo tempo, tão específico, que simplesmente dizer humanidade não é tão frutífero. A gente precisa especificar. Por exemplo, eu vou lá e fazer uma construção. Pergunto para o engenheiro, que viga que eu coloco aí? Qualquer uma. Porra, qualquer uma vai levar à destruição da estrutura. Eu tenho que ter uma certa especificidade, não pode ser qualquer viga. Quando eu falo humanidade, eu estou me referindo aos vários aspectos, nos vários momentos, nos vários locais, para cada indivíduo, em todo o decorrer da sua vida, é coisa muito ampla. Dizer humanidade é duas coisas. É, ao mesmo tempo, sacrificar as particularidades do ser humano e banalizar ele. É humano. Porra. Se é humano, foda-se então não tem problema fazer nada. O ser humano acredita que ele está numa situação confortável, uma situação privilegiada, que ele é a criação especial de Deus, que ele é o queridinho. Ele não é. A humanidade não tem um estrelato no universo. A única coisa diferente que ela tem é que ela consegue se entender no espaço e tempo. E mal ainda em muitos momentos. Intuições puras. Uhum. Sim. De fato. Mas é de novo a questão do Proudhon. Uhum. Quando ele alinha o homem com o discurso. Quando o homem vem e alinha assim mesmo com a democracia, por exemplo. Uhum. Você mesmo deu esse exemplo. Uhum. Que temos que defender a democracia em nome da humanidade. Mas quem disse que a humanidade é democrática? Porra, não é, velho? E eles fazem esses discursos de merda. Temos que defender a igualdade em nome da humanidade. Não, que eles humanidade sinônimo. O falso sinônimo. Sim. Tipo, na humanidade existe esse verme democrático, essa minhoquinha democrática. Mas também na humanidade existe o verme totalitário, o verme do fanatismo, da loucura. O exemplo de loucura de pessoa mais louca da história é o Ungern, lá, o cara da Mongólia. Um bicho totalmente insano, velho. Ele fazia chá de gente, tomava, velho. Ele é humano. Ele não é menos humano. Ele só é louco daquele jeito porque ele, primeiro de tudo, é humano. Esse é o Zap do bagulho. A capacidade de despirocar ou de ser a ordem encarnada é o estado humano. É o estado humano. E o Zap também dessa questão de democracia é o seguinte: foi combinado que a democracia é mais interessante porque isso, aquilo e aquilo. Hoje em dia a gente viu que a própria democracia se trai constantemente, e dizer isso não é, você é malvado, não é uma questão de observar. Olha, gente, democracia tem os seus prós e os seus contras. Qual o problema de criticar ela? Pessoalmente, eu prefiro viver numa comunidade pequena, com pouca gente, numa sociedade, vamos dizer assim, não tão materialista, assim, sem essa pira de consumismo e tal. Para mim seria o ideal, mas não é algo que eu possa controlar. Então a gente tem que lidar com as coisas que a gente tem. Agora o pessoal acredita que crítica à democracia a priori é algo ruim e inevitável. Que nem aquela galera New Left que fala de fascismo como se fosse um pecado inicial. Não bate, não faz sentido. Os negros estudam fascismo baseado em viadagem, meu. Em vez de ir lá ler, sei lá, o Hitler, o Mussolini, o Gentili e coisa do gênero, eles vão ler Foucault. Porra. A mesma coisa que você for, sei lá, estudar budismo por viés cristão. Você não vai alcançar o bagulho que você precisa pegar na fonte, pô. Você vai falar, não, tal coisa é mal a priori. Vai tomar no cu, porra. Fiquei puto. Foi mal, Vini. Puto ou não, tá certo. Você tem que estudar as coisas pela fonte primária. Senão, o seu viés já é ideológico a priori. Irônico, não? Sim, você já está partindo para estudar algo a partir de uma fonte enviesada. Ou seja, você já não quer estudar aquilo.
Você quer que aquilo seja destruído. A famosa masturbação ideológica. A pessoa fica. Ela é marxista, ela estuda somente por vieses marxistas, ela analisa tudo por viés marxista e nada foge do marxismo. Então, tá. É a vontade do homem de ordenar o mundo que é caótico. Sim, Ao invés de aceitar que existe o cosmos que ordena as coisas, de fato, mas elas se relacionam de maneira que para nós é caótica. Exatamente. Vamos dizer assim, o universo ele possui um sentido que a gente consegue acessar ao racionalizar os fenômenos que são diante de nós. Então, é aquela relação. Não é o universo que é racional, é o ser humano que racionaliza o universo. Sim. A razão é uma limitação humana. É justamente pela razão ser uma limitação humana que isso permite a religião sempre contrapostar a ciência em discussões ao longo da história. A grande discussão ao longo da história é se a razão é limitada, a gente não pode confiar 100% nos frutos dela. Aquele meme do Mickey falando pro Donald, todo conhecimento que você tem, que nós temos, é baseado em coisas que não podemos provar. Você vai viver ou vai morrer como um cachorro. Adoro esse meme, muito bom. Sim. Porque é o famoso Zap. O que é verdade pro ser humano? O que é a verdade? É algo que, quando explicado, quando elaborado, ele consegue se aproximar mais ou menos daquele fenômeno que ele quer explicar. Por que o Sol brilha? Porque tem hélio lá no Sol. Tá, tudo bem. Mas agora quando eu coloco um físico quântico para explicar, ele vai ter muito mais detalhes que vão se aproximar muito melhor ao fenômeno, que seria o Sol. Então, o que acontece? Nós estamos vendo ambos o Sol, explicando de maneira lógica, racional, só que o quântico ele tem objetivamente mais, como eu posso dizer, ele tem mais informações, ele tem mais teorias, ele tem mais experiência acumulada pela história referente àquele tema. No caso é o Sol. Então o que acontece? Isso é relativismo. Calma. A gente tem que entender que relativista de academia tem que tomar um tiro. Relativismo sozinho diz o seguinte: eu não estou negando a objetividade de um pensamento. Não estou negando ele como não existe verdade. Eu estou dizendo que um pensamento sozinho, ele é válido. Ele vai ser debatível, vai ser mais ou menos verdade quando ele for comparado com outra coisa referente ao mesmo tema. Se a gente está falando de como o Sol funciona, eu tenho esse objetivo, esse ponto central, esse pináculo do debate. E eu vou ter, então, relativo a esse ponto central, esse fenômeno principal, aquilo que se aproxima mais ou menos dele. Não tem segredo isso aí. Isso não é negar a verdade, é simplesmente observar que as coisas são exploradas pelo ponto de vista humano. Sim. Agora, o que a gente tem como consenso quanto à verdade em termos ideais e antigos é tomar a verdade como elemento universal. Exatamente. Então, o que verdadeiramente é a verdade é o que é universal. E o Zap é que universal o Zap é que o universal ele é ao mesmo tempo amplo e específico. E o ser humano não consegue ser amplo e específico ao mesmo tempo. Ou ele é específico, limitado a algo, né? Ou ele é amplo e raso. Exatamente. Então tem essa relação. Mas um bom exemplo é da mutabilidade. O sujeito que ele vai envelhecer dizer assim, hoje eu tenho tal idade, ou eu tenho tal idade, né? Aquilo ele não é considerado uma verdade nesses termos antigos, porque um dia ele vai deixar de ter aquela idade. Para a verdade tem que haver a universalização e a imutabilidade. Esses são os critérios principais. Você pode tomar a gravidade como uma verdade, que os coisas de grande massa vão gerar esse campo. Ok, isso é uma verdade, porque é universal e até então imutável. Entendeu? Sim.
Esse é o conceito mais que eu considero bem mais concreto, de verdade e utilizável. Aí você tem a definição. A verdade ideal é essa que eu dei. Imutável e universal, que é o eterno. Por isso que a eternidade é a verdade. É o princípio da religião. Agora, as definições, as verdades ligadas às definições, as verdades da ciência, elas se dão como o Arthur descreve. Elas se dão a partir da comparação. Não há como você dizer científico se você não comparar nada. Eu sou um cientista marxista. Eu comparo marxismo com o quê? Com nada. Então não é ciência, sabe? Você é só um ideólogo. Outra coisa, quebrando você aí na conversa, é o seguinte: tudo que a gente descreve, a árvore, o cachorro, o João, a Maria, a gente descreve sozinho, a gente entende sozinho. É o João e aquilo que não é João. Só que nada existe sozinho. Esse que é o Zap. As coisas são analisadas de forma unitária, mas elas não existem unitariamente. Em que momento a diferenciação, né, por exemplo, do careca, que a gente comentou lá. Quando que o cabeludo começa a ser careca? Em que momento? A gente consegue apontar o cabeludo e o careca. Mas o momento de diferenciação deles não dá para definir certamente, porque tudo faz parte de uma mesma coisa. No fundo, tudo é uma coisa só. A nossa diferenciação de unitariamente ver cada coisa é que acaba dando essa ideia, essa ilusão de que as coisas vão ser constantemente totalmente, perfeitamente definidas. O marxismo tenta fechar essa limitação. Ele diz, não, tudo existe dentro desse cercadinho que eu fiz. E dizer que tudo existe dentro desse cercadinho que eu fiz é ignorar tudo que está fora do cercadinho. Não faz sentido. Mas exatamente o que a religião faz. A religião é o mundo da crença, o mundo da verdade, é o mundo dentro da cerca. Pega a religião dos povos da Escandinávia. Exatamente isso. O que está fora da cerca é o caos, é a destruição. Eu tenho que proteger o que está dentro da cerca, que é a civilização, e lutar contra o que está fora da cerca, que é a selvageria, são os perigos. E outro exemplo dessa questão da cerca é a da degeneração do dogma, voltando em religião. Degeneração do dogma que a gente conversou ontem. Surgiu uma religião, teve a definição do que é aquela religião. Beleza, fechou a cerquinha. Só que com o passar do tempo, novos paradigmas surgem, novos questionamentos aparecem, novos entendimentos, novos conceitos, etc. e tal. E o que acontece? A cerca não é mais suficiente. Eu preciso expandir ela. Daí vai ter gente que vai falar, não, que está errado, não pode expandir a cerca. Vai ter gente que vai ter que começar a construir mais cerca para uma outra parte e vai começar a ter a degeneração. Exemplo, o cristianismo. Surge o cristianismo. Daí eles se organizam com as reuniões dos bispos. Daí tem o arianismo. É verdade, não é verdade. Depois tem os nestorianos. Não é verdade. Mais tarde, os ortodoxos e os católicos de Roma. Quem é mais, quem é menos. Depois os protestantes e as divisões dentro do protestantismo. E vai fragmentando. Outro exemplo de que acontece nisso é o marxismo. Tem o marxismo científico, tem o marxismo leninista, tem o marxismo maoísta, tem o New Left, tem Gramsci, tem os fabianos e assim sucessivamente. Há uma degeneração do dogma, porque o dogma prescreve que tudo que existe só existe dentro dele próprio. A realidade se altera, o dogma permanece o mesmo, insustentável para permanecer quanto ideia. Como que eu consigo ter meio que quase inevitável eu ter um dogma, mas como que eu tenho um dogma saudável? É um dogma que, por exemplo, os gregos, pensando na religião grega, que é uma religião... excelente. Exatamente. Putz, eu descobri uma terra nova. Antes eu pensava que era o caos, mas eu descobri que aqui não é o caos, não é o fora da cerca. Eu descobri que a minha cerca vai mais longe ainda. Então eu acabo tendo a capacidade de expandir o meu entendimento, expandir as minhas fronteiras, dependendo de novos fenômenos, mas não simplesmente isso. Eu tenho que agora reconhecer esses novos fenômenos, tentar racionalizar eles,
com novos conceitos e elaborá-los, etc. e tal. Para os gregos, os hinduístas, cultuando Shiva e etc. e tal, não eram hereges. Eram sábios também. Assim, os gimnofisitas lá, que são aquele pessoal que vivia pelado na selva, eles eram sábios, eles tinham informações. O próprio Aristóteles pediu para Alexandre trazer um para a Grécia para conversar com um desses peladão. Então, eu não neguei o outro. Eu aprendi com ele, eu reconheci ele como outro, e eu respeitei ele como outro. Eu não estou me entregando ao outro, querendo ser igual a ele, mas eu estou reconhecendo que o outro existe. Exato. Na verdade, você mata o outro, tanto quando você quer que ele seja igual a você, ou quando você quer ser igual a ele. Exatamente. E essa é a contradição do discurso progressista. Porque o movimento da globalização é equalizar as culturas. Sim. Entendeu? De modo a apagar identidades. Ao mesmo tempo que eles dizem respeitar as culturas e identidades. Exatamente. O processo difere do discurso. Que irônico, né, bicho? Na verdade, as contradições fazem parte da própria realidade mesmo, de fato. Mas a questão é, a contradição tem que ser consciente. Sim, você deve reconhecer as limitações. Exato, quando você não reconhece a contradição, ela não é assimilada pela cultura e ela destrói tudo. E é o que acontece. Vira um verme, vamos dizer assim. Exato. O Zap, nesse sentido, é o seguinte: eu tenho que ter um dogma, é inevitável eu ter um pensamento específico, um modo de ser específico, mas isso não deve ser a negação do que não sou eu. Eu tenho que reconhecer aquilo que é igual e o que é diferente. E permitir que as coisas... O homem, ele não destrói a mulher. Ele domina a mulher. Exatamente. Claro, generaliza o feminino. Esclarecer. A figuração masculino e feminino nos antigos significa a civilização e a natureza. Sim. O homem é a civilização e a mulher é a natureza. Essa misoginia histórica, ela não é de fato uma misoginia per se. Contra a mulher. Ela é uma reprodução da civilização contra o feminino. Ou contra o natural. Porque o masculino é o civilizatório. O feminino é o natural. Sabe qual é o Zap? Quanto mais feminino, mais decadente uma civilização é. O Jung comenta disso daí, que o homem só se torna completo quando ele internaliza a parte feminina dele, mas não se entregar para ela, é saber lidar com ela. Exatamente. A parte feminina. E a mulher só se torna completa quando ela consegue internalizar a parte masculina dela. A civilização só se torna completa quando ela reconhece que a sua própria civilização e a natureza não são inimigos, não é uma coisa para ser dominada. Não é uma coisa para uma destruir a outra, é para viver em conjunto. Sim, se bem que o conflito homem-natureza sempre vai existir. Sim. Porque o verdadeiro inimigo do homem, por assim dizer, o que confronta o homem, não que ele deva destruir, mas o que confronta o homem é a natureza. É que a gente tem essa visão que o confronto é algo ruim. A gente vê que o conflito é algo ruim. Mas não é, a gente tem que entender que é a constante agonia, a agonia do mundo. O mundo é um constante parto, a história é constante conflito, mas isso não é para ser visto de forma ruim. Essa agonia é o que faz as coisas pulsarem. O seu coração está nesse exato momento em agonia pulsando sangue, porque ele está nesse movimento. Querer alcançar a plenitude, esse conforto é legal, é a motivação de muitas civilizações, muitos povos e de todo mundo a certo ponto, mas a gente tem que entender que o conflito, o desconforto não é necessariamente ruim. Da mesma forma que o conforto não é algo necessariamente bom. É só você ver. Hoje em dia a gente vive 80 anos, mas que vida de merda a gente não leva.
Vive doente, vive sem disposição para fazer as coisas, vive arrependido. O Kierkegaard comenta, né, do existencialismo ali dele, que ele comenta assim que se você fazer tal coisa, você vai se arrepender. Caso ou não caso. Se você casa, você se arrepende de ter casado. Se você não casa, você se arrepende de não ter casado. O Zap, eu diria, é reconhecer que a sua escolha tem consequências, que se você não tivesse casado, teria tido as consequências dela, você tem que aceitar esse conflito e seguir adiante. Você não pode ficar batendo cabeça com o que aconteceu no passado. Se você fazer isso, você não vai viver nunca. Então tem que ter uma racionalização das nossas escolhas, do nosso dia a dia e tudo mais, mas também reconhecer que não conseguimos lidar perfeitamente com tudo. A gente tem a capacidade de lidar de forma humana com todas as coisas que vêm até nós. Mas a gente não tem controle total sobre elas. A gente tem que saber ter saber lidar com elas. Exato. O homem vive entre o tédio e a angústia. Essa é a condição dele. Tanto o extremo tédio quanto a extrema angústia causam a depressão no homem. Entende? Então, estar trancado no quarto é depressivo. Estar num campo de trabalho forçado é depressivo. Exatamente. O homem é o equilíbrio entre tédio e angústia. Essa é a vontade. É isso que faz o homem prosseguir. Sim. Tanto o tédio e a angústia extrema degeneram o homem. Exatamente. É que nem aquele exemplo do pecado. A gula, aquele cara que come de tudo toda hora. O que acontece? Ele está satisfazendo algo que ele tem naturalmente, que é a vontade de comer. É algo que vem pro ser vivo. Geneticamente você come o máximo possível quando pode, porque em natureza você não sabe quando você vai ter comida de novo. Exato. Porque em civilização isso não faz sentido. Mas o Zap, o que eu diria, isso seria o detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte: seguir essa sua necessidade biológica está sendo perfeitamente cumprida. Você está se satisfazendo. Mas de tanto satisfazer essa vontade, você está deixando de lado outras. O cara que é muito gordo, ele não tem disposição para fazer as coisas, ele não tem energia, ele não tem ânimo, ele não tem saúde, vive peidando o dia inteiro. Então, o que acontece? Ele, por satisfazer uma parte da vida dele, acabou destruindo outras partes da vida dele. E da mesma forma que a negar um tratamento médico, você está doente, você sabe que você está doente, mas você não corre atrás desse tratamento médico para melhorar a sua condição, você está negando ele, e isso também vai destruir outras partes da sua vida. O Zap entre a angústia e o tédio é saber equilibrar os dois, saber quando você tem que trabalhar e quando você tem que descansar. Saber quando você precisa fazer alguma coisa e quando você pode deixar essa coisa para mais tarde, quando você tiver com mais disposição para fazer. É o grande equilíbrio. Acontece hoje, né, as pessoas sem caráter e, consequentemente, com uma identidade deturpada, é que eles vivem entre o extremo tédio e o extremo angústia. Sim, ou é um ou é outro. O cara fica, por exemplo, o que a gente mais vê, o cara fica 3 finais de semana sem fazer porra nenhuma. Aí na véspera do trabalho ele vira 2 dias fazendo trabalho e entrega. Exatamente. Ele sai do extremo tédio para a extrema angústia. Agiu como um animal, de fato. Ele migrou de um ponto para o outro. Em extrema velocidade. Isso você tem que racionalizar do seu cotidiano e tudo mais. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode simplesmente ser pura reação. Você tem que agir. E agir você não age inconscientemente. Mas isso também é um reflexo do pacifismo. O pacifismo tira a consciência moral das pessoas. Que é a consciência? É aquele velho discernimento do caráter. Mas o que acontece? O pacifista, ele não tem que racionalizar porra nenhuma. Porque os atos deles se baseiam em violência é bom, não. Não violência. Não violência. Violência é ruim. Isso. Inverti. Mas enfim, esse tipo de racionalização tira dele o critério moral e o julgo moral. E perde o julgamento moral. Então ele perde a consciência moral. Perdendo a consciência moral, ele vai se tornando cada vez mais menos humano.
e não mais humano. Então, um pacifismo gera o caos e a destruição. Se tu tens uma arma, a capacidade de usá-la, você há de se discernir. Se eu vou atirar, quais serão as consequências? Se eu não atirar, quais serão as consequências? E aí você cria consciência moral. É a responsabilidade. Na verdade, todas essas pessoas que fogem do conflito, eles fogem da responsabilidade, não do conflito. Exatamente. Eu não vou ter armas. Isso é aquela história. Dizendo, eu não vou ter responsabilidade. Uhum. É aquela história. O homem civilizado, ele tem muito menos educação do que o homem bárbaro. Porque o homem civilizado, ele é aparado por leis, ele é aparado por estruturas sociais que permitem que ele seja um cuzão, que ele seja uma pessoa que pode xingar sem consequência, que pode fazer um ato sem consequência. Ele pode simplesmente ignorar e foda-se. Mas o homem não civilizado, ele precisa pensar todas as ações dele. Porque todas as ações têm consequências imediatas que podem ou não levar à morte dele. Então, esse que é o Zap. O homem civilizado, ele é domesticado. Ele simplesmente reage. Por isso, a imagem que a gente tem, por exemplo, de supostos bárbaros é horrível. Eles tinham leis e códigos morais e uma ética fundamentada. Uhum. Nas tradições. Porque o bárbaro, o não civilizado, ele não tem coisa escrita, mas a moral dele, às vezes é muito mais forte, a palavra dele tem muito mais peso do que o homem civilizado. É só usar o exemplo do feudalismo, que o feudalismo é esse período de transição. Lex Barbaros, lei ou direito consuetudinário. Uhum. Isso mesmo. A relação do feudalismo é essa transição entre a civilização moderna e o tribalismo pré-medieval. Qual que é o Zap? O nobre, ele se dava ao serviço do rei, não porque tinha um documento escrito falando isso, não porque tinha uma lei escrita falando isso, mas pelo peso da palavra dele. Ele tinha que levar isso até o final. É uma questão de relação mútua ali. Tinha um peso nas ações. As coisas não eram simplesmente reagir. Quantas pessoas hoje em dia não faz merda só porque a lei não permite? E faz merda quando a lei não consegue alcançar ele, quando ele sabe que ele não vai ser alcançado pela lei. Sim, porque a positivação causa degeneração moral. Uhum. Você tira a responsabilidade da pessoa e joga para as leis. Sim, e aquilo que a gente comentou ontem, né? Aquilo que a gente comentou ontem, o homem bom não é aquele homem que segue as leis. O homem bom é aquele que, capaz de fazer o mal, sem que consequência alguma recaia sobre ele, opina fazer o bem. Exato. Esse é o homem bom, porque ele age com justiça. Mas, de novo, é a perda da consciência moral que causa essa consciência legalista. Sim. Ou a sua consciência é moral, ou ela é legalista. Não existe um moralista legalista. A não ser que, talvez, a lei positive uma moralidade que ele siga. Mas aí, ele deixa de seguir a moral para seguir as leis, porque as leis tornaram a moral. A verdadeira consciência moral está no discernimento prático. A moralidade é algo que você tem que constantemente carregar. É algo que você tem que sempre lembrar quando você fazer alguma coisa. A lei, ela é estruturada por toda a sociedade. Então você não sente o peso dela. Sim, na moral você sente. Exatamente. É por isso que é algo pessoal. É uma sociedade legalista e não teísta. Sim. Que é a que a gente viveu. Na verdade, o nosso teísmo é um teísmo material muito superficialzão. Sim, eu falei não teísta no sentido religioso, mas sim, nós somos religiosos. Nós temos o culto ao materialismo. Uhum. E o positivismo é a via que o sustenta. Que as pessoas batem no materialismo achando que ele subsiste por si só. O positivismo ele é totalmente um floreio dos terrenos do positivismo. Sim. Fazendo uma imagem mental. A gente normalmente critica iluminismo, essas coisas, como se fosse perfeitamente ruim. Eu diria que esse ruim no estado que a gente vive hoje não existiria se a gente visse essas questões de uma forma mais sincera, de uma forma mais funcionalista. Na verdade, o que há de mal no iluminismo é o espírito russoniano. Você tinha comentado.
Porque, veja, anteriormente se compreendia que em natureza o homem era bárbaro, e a civilização lhe trazia ordem. Sim. Então o homem não era bom em natureza. Ele era um merda. E a sociedade lhe ordenava com dia as porcarias que ele poderia fazer. Isso é a ordem. Talvez a gente poderia dizer que nesse estado anterior ao espírito russoniano, o bárbaro não era visto como nem bom nem mal. Porque para todas as civilizações, o bárbaro é simplesmente o cara de fora. O grego via o romano como bárbaro, da mesma forma que o romano via o grego como bárbaro. Da mesma forma que o celta via os dois como bárbaros. Porque qual seria a relação aqui? Para esses povos, o mundo em que ele vive já basta. Isso é muito importante. O mundo já basta. O mundo já é suficiente. Ele não precisa de mais nada. O mundo já serve, já é completo. Exatamente. Após o surgimento do espírito russoniano, há essa inversão. O homem é bom em natureza e a sociedade é mau. Então existe essa ideia de que seguir seus instintos e seus sentimentos é bom, independente das consequências. É o hedonismo. O hedonismo é filho de Rousseau. Por isso que Marquês de Sade há de escrever contra o Rousseau, fazendo uma zoeira com ele. Aquela que ele escreve é pra zoar o Rousseau, mas os caras leem depois não entendem nada. Bate punheta. Sim. Olha que como a natureza é boa, a morte, masturbação e poder. Aquele... Meu Deus, como que é o nome daqueles carinha da Índia lá? Deixa eu ver aqui certinho o nome deles. São os sados, ô Vini? Aqueles caras peladão? São, né? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. É que sado quer dizer homem santo, né? Tipo, homem sagrado. Mas tem um específico aqueles que cultuam Shiva, que é o mais atual. Eles literalmente levaram essa visão da natureza ao extremo. Porque eles vivem pelado, mijam em qualquer lugar, cagam em qualquer lugar. Eles estão um pouco se fudendo. Para eles carne de frango, carne de gente não tem diferença. Eles literalmente levam essa questão a sério. Eles literalmente levam esse aspecto da natureza em totalidade do jeito que teoricamente seria o efeito russoniano na nossa sociedade. Que coisa, hein? Sim, para eles o homem está com a natureza. Não é a natureza que torna o homem bom. O homem é bom e a natureza é algo que ele tem que preservar. É um tanto diferente. Eles não fizeram a divisão e colocaram esse é bom, esse é mau. Eles falaram, é a mesma coisa. Sim. O problema simplesmente é abraçaram. O erro está em definir isso daí, eu acho. Eu creio que o erro está em você falar, não, civilização é bom. Não, estado de natureza é ruim. A gente estava comentando que não é para ter diferença essas coisas. Não existe. Exatamente. Não tem diferença. O bagulho é inevitável, velho. Civilização é a natureza humana. Sim, ordenada. E a declínio da civilização também é natural. É umas fases do eterno retorno. Exato. Não existe essa distinção. Porque a gente tem o medo da morte, vamos dizer assim. Morte civilizacional, etc. Eu lembro um dia que eu estava num grupo, daí eu comentei qualquer coisa. Não, seria interessante para o mundo ver esse colapso do civilizacional ocidental. Daí o cara perguntou para mim se eu era cristão ou não. Eu comentei que eu não era, e ele ficou puto, xingou eu e que tirou eu do grupo. Porque para ele, o colapso civilizacional seria o colapso do cristianismo. Sim. Ele tem o medo do fim. Não faz sentido ter medo do fim.
Faz mesmo. Bom, então acho que eu vou terminar aqui. Já tá muita coisa. A gente falou bastante asneiras, né? Quem quiser brigar com a gente, venham até nós. A gente vai rir de você e... talvez a gente interage. No máximo você vira meme. Que é o que eu faço com tudo. Justo.